Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? O meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores ações da carteira do Luiz Barsi, tá? Pelo menos falaremos de 3 das melhores, beleza? Eu separei 3 ações aqui que são ações que o Barsi tem há muitos anos, tá? E que ele também teve um grande retorno com essas ações. São excelentes empresas que a gente vai conversar. Então, se você tem interesse em saber quais são essas ações blindadas do Barsi, fica comigo nesse vídeo até o final, porque a gente vai conversar sobre cada uma delas, beleza? Vamos lá! Bom, mas antes da gente falar das empresas, eu quero te perguntar, você sabe quem é o Luiz Barsi? O Luiz Barsi é simplesmente o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira hoje, tá? Ele já foi engraxate quando ele era criança e hoje em dia ele tem um patrimônio de aproximadamente 4 bilhões de reais, tá? Seguindo uma estratégia que ele diz que é muito simples, né? Que é comprar boas empresas de bons setores a bons preços. Ele afirma que qualquer um que siga essa estratégia arrisca, assim como ele seguiu, também pode se tornar bilionário, chegar ao resultado que ele teve ou até superior ao dele, né? Então, agora que você já tem uma noção de quem é o Luiz Barsi, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas da carteira desse grande investidor e grande exemplo para nós investidores. Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui com o site do Investidor 10 aberto, tá? Onde a gente vai analisar as 3 empresas blindadas da carteira do Luiz Barsi, tá? E para a gente começar, vamos falar sobre um banco, tá? Vamos falar sobre o Samb 11, isso mesmo, é o Santander, tá? O Barsi tem investimento no Santander já há muitos anos, há 20 e poucos anos ele já investe no Santander. E ele fala nas entrevistas que comprou a ação do Santander a 11 centavos. E perceba que a cotação hoje está R$28, então perceba o quanto ele multiplicou o seu investimento aportando em Santander, beleza? Então você vê aqui que é um banco que você com certeza conhece, talvez até tenha conta, né? É um banco que tem um PL de 7,40, lembrando que o PL é a relação de preço-lucro da empresa, né? Então basicamente você vai estar comprando 7 anos de lucro dessa empresa, contando que a empresa não vá aumentar o seu lucro, né? Se ela manter o seu lucro, nos próximos 7,4 anos você já vai ter o seu retorno do seu investimento em forma de lucro. É uma empresa que está abaixo do valor patrimonial, está 0,99, isso é muito interessante, porque é uma empresa realmente que tem um aspecto aqui que está descontado, então isso pode ser um sinal de uma empresa abaixo do preço que ela vale, porque ela está abaixo do valor patrimonial dela. Ela está com um dividend yield atual de 7,60%. Então esse dividend yield aqui é realmente o que ela pagou para o acionista de retorno. Então se você tivesse colocado 100 reais em ações aqui, você teria um retorno de R$7,60. Basicamente assim, né? Então você tem um retorno de 7,60%. Isso é ao ano, né? Então todos os anos ela vai pagar dividendos. Então é uma boa pagadora de dividendos, uma empresa grande, estável. E um dos pontos importantes é que ela paga bastante dividendo, porque o Santander é um banco espanhol, né? Então ele tem as operações aqui no Brasil, que é um braço muito relevante da empresa, mas a origem do Santander é espanhol e ele paga bastante dividendos exatamente para abastecer os cofres da sede da empresa, porque a controladora da Santander Brasil é o Banco Santander mesmo espanhol. Então quando ele paga dividendos, o banco lá da Espanha recebe esses dividendos porque tem a maior parte das ações aqui do Santander, né? Então, para encher os cofres, o Banco da Espanha, a parte, o braço do banco que está aqui no Brasil, paga bastante dividendo para gerar renda lá para a parte da Espanha. Tá? Isso é muito importante também e é um dos grandes motivos para o Santander pagar bastante dividendos, né? Você consegue ver algumas informações aqui sobre o banco, olha, como eu já disse, né, o PL, aqui o PVP, que você tem algumas informações para analisar, você vê aqui que ele tem um payout de quase 60%, payout é o que ele
paga realmente para o acionista do lucro. Então, se ele lucrou R$100, ele pagou R$59,85, né? Esse payout aqui é a relação do quantos por cento do lucro ele distribui. Exatamente porque eu disse, né? Ele distribui bastante para abastecer os cofres do Santander lá na Espanha, tá? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade, e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Ele tem uma margem líquida muito interessante, uma margem líquida de 12%, uma margem bacana, né? Você consegue ver aqui que o ROI dele é 13,45%, o ROI é o retorno sobre o investimento, né? Isso aqui é uma métrica anual também. Então sempre que você investe no Santander, você tem um retorno do investimento aí nas operações em média 13,45%, então isso é um ROI atrativo, né? Um PL abaixo de 10, um ROI acima de 10, ali perto de 15, tem indicadores realmente de uma empresa saudável, tá bom? Você consegue ver aqui no Investidor 10 uma informação muito importante, né? Aqui nos dividendos, você vê que o dividendo atual tá 7,6, mas aqui no Investidor 10 é legal porque você consegue ter o dividend yield médio dos últimos 5 anos, né? E nos últimos 5 anos, em média, o Santander pagou 7,58% de dividend yield. Então você consegue realmente visualizar que ele pagou bastante, né? E que esse 7,6 que ele pagou não é uma coisa não recorrente, ele já paga isso em média. Claro que alguns anos mais, alguns anos menos, aqui 2018, mas ele pagou bem pouquinho, né? Mas 19 pagou mais, 20 pagou mais, 21 pagou mais. Aqui não fechou 22 ainda, mas ainda assim é um yield muito relevante, beleza? Então, empresa pagadora de dividendos, uma empresa consolidada, uma empresa gigantesca, né? Que tem uma grande participação no mercado, uma empresa muito sólida, de um setor também muito interessante, né? Então lembra do lema, boas empresas de bons setores a bons preços. É uma boa empresa em um excelente setor, que é o setor financeiro aqui no Brasil, né? Que a gente tem realmente várias empresas bem-sucedidas, temos algumas poucas na realidade, mas muito bem-sucedidas, que são os bancos, né? Os grandes bancos. E aí você tem boas empresas de bons segmentos a bons preços. Então agora entra a parte do preço. E você investindo bem em Santander, não pagando caro na ação, você tende a fazer um bom investimento, segundo o Luiz Barsi, né? Então você consegue visualizar aqui uma das 3 posições muito relevantes do Luiz Barsi é realmente Santander. E você consegue olhar aqui, ó, que em 10 anos, olha, 10 anos atrás, a ação do Santander custava R$8 lá em 2013, né? E agora está custando R$28, chegou a bater na casa dos R$40 aqui, olha, R$40, 38, R$40 ali antes da pandemia, né, um pouco depois também, depois deu uma caída. Então você vê que realmente é uma empresa que se multiplicou muito nos últimos anos e que o Barsi teve um excelente resultado, tá? A próxima empresa que eu vou trazer aqui é uma empresa do setor de papel e celulose, você provavelmente conhece ela também, que é a Klabin, né, a KLBN, eu vou colocar aqui a 4, né? Que é a preferencial para a gente dar uma olhada. Teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, né, de 11%, mas perceba, tem um valor patrimonial de 2,40%, um dividend yield também bastante atrativo de 7,84%, né, você consegue ver aqui, essa empresa aqui, o Barsi investe, nossa, há mais de 30 anos, né, ele tem bastante recurso alocado em Klabin. E você consegue ver que é uma empresa que tem, olha, um PL de 4,41. Então é 4 vezes o lucro da empresa que você está pagando, né? Você está pagando 4,4 anos de lucro da empresa em retorno. Olha, o dividend yield dela de 7,84, um payout também acima de 30, então caracteriza como uma realmente empresa pagadora de dividendos, né? Uma margem muito atrativa, uma margem líquida de 25%. E olha esse ROI, galera, um ROI de 54,44%. Então é um ROI assim de empresa realmente de alto nível, né? Uma excelente companhia, uma companhia centenária, tá? E você consegue
olhar aqui algumas outras informações muito interessantes. Se a gente for olhar dividend yield, você vai ver que o dividend yield atual é 7,84, aquela métrica que a gente olhou na última é de 4,05, o médio em 5 anos, mas isso a gente vê que é porque ele teve um retorno muito ruim no ano de 2020, né, que foi o da pandemia. Ele realmente não distribuiu dividendos praticamente. 2021 também foi um pouco fraco, mas agora ele já retornou ali com um pagamento de bastante dividendo, né? Por isso que a média caiu tanto. Mas você consegue ver que nos outros anos ele não pagou realmente tão pouco dividendo assim, né? Foi um dividendo até interessante. É uma empresa de papel e celulose, né? É um segmento que não é tão sexy como a gente consegue ver no mercado, como empresas de tecnologia, como fintechs, como aquelas empresas revolucionárias, mas é uma empresa que existe já há mais de 100 anos, né? E é uma empresa que sempre vem crescendo, sempre vem pagando dividendo, uma empresa estruturada, uma grande empresa, né? Então, isso é um detalhe muito importante também da estratégia do Luiz Barsi, né? Ele tem também essa cabeça que ele fala muito que ele gosta de empresas, principalmente, que não vão quebrar, negócios que vão existir daqui a 30, 40 anos, né? Às vezes aquele investimento, nossa, aquela empresa de varejo, aquela empresa de tecnologia que está subindo pra caramba e a gente fica com vontade de investir, mas será que essa empresa vai existir daqui a 30, 40 anos? Porque se você investe nela agora e você quer estar investindo daqui a 30, 40 anos e talvez ela tenha quebrado no meio do caminho, seu investimento vai tender a ir a zero, né? Então, ele realmente busca empresas que devem estar com suas atividades operando daqui a bastante tempo, né? Então, aí você nem sempre vai comprar aquela empresa do momento, mas você vai comprar boas empresas de bons setores a bons preços, repetindo o lema dele aqui, tá? E aí, a terceira ação que eu vou falar também é um banco, mas essa ação aqui eu não podia deixar de falar, que é realmente o Banco do Brasil, tá, pessoal? Essa empresa aqui, o Barsi, ele é o maior acionista pessoa física, né? E realmente, olha, já tá R$40. Foi uma ação que subiu bastante no último ano, subiu mais de 40%, né? E ainda tem um PL de 4. Por que isso? Por ser uma empresa estatal, né? E a gente aqui no Brasil tem muitos problemas, né? Referentes a governo, enfim. Aí essa empresa que tem um certo controle, né, uma certa influência muito forte governamental, os investidores tendem a ter um receio, e aí essa empresa fica muito descontada na grande maioria do tempo, né? Então você vê que ela está abaixo do valor patrimonial 0,75, pagando um dividend yield de mais de 10%, né? Então realmente existe um risco maior por ser uma empresa de economia mista, né? Existe um risco maior aqui realmente por ter uma interferência do governo, por os grandes acionistas ser o governo, e por isso ela geralmente é mais barata do que seus pares. Se você for olhar o indicador dos maiores bancos, você vai ver que sempre ou quase sempre o Banco do Brasil ele é o mais barato, né? Mas é porque esse risco estatal também está embutido, beleza? Então você consegue visualizar aqui, olha, o payout de quase 40%, também 36%, né? O que ele paga do seu lucro, uma margem também interessante de 12%, um ROI de 17%, um ROI também muito atrativo. Se a gente for olhar aqui dividendos, olha, o DI atual é de 10,38, mas a média está em 5,97. Ele pagou pouquinho ali nas épocas de 16, 17, 18, né? E aí já voltou a pagar bastante, pagava bastante em 13, 14, 15, que foi aquela época, né? Que as estatais realmente tiveram grandes problemas, Petrobras também, enfim, por causa de questões governamentais. Como eu disse, né? Estatal tem esse risco embutido, mas é uma empresa que o Luiz Barsi também já comprou e investe nela há muitos e muitos e muitos anos, né? Ela teve uma grande aceleração aí nesses últimos meses, né? Ela chegou a bater na casa dos R$20 ali perto da pandemia e agora já praticamente dobrou de preço. Então realmente é uma empresa muito estruturada, é um dos bancos mais antigos que a gente tem aqui no Brasil também, né? Um banco que é considerado por muitos impossível de quebrar, né? Porque tem esse braço estatal e aí, por mais que tenha resultados ruins, o governo não vai permitir que ele quebre. Então acaba sendo um investimento seguro, porque tem essa parte, né, de segurança da empresa não quebrar, enfim, mas tem um pouco de conflito em relação a interesse, né, porque o Banco do Brasil ele não tem um interesse total de gerar lucro para o acionista, né,
porque ele tem também o dever como empresa estatal de atender outros lugares, né, atender outras demandas da sociedade, que não é só lucrar, como uma empresa privada geralmente tem. Então, tem alguns pontos diversos aqui, mas ainda assim é uma excelente empresa, uma grande empresa em um grande setor, tá? Que tem excelentes resultados, pelo menos na maioria do tempo, né? E a um preço interessante, acredito sim que possa ser um bom investimento. E agora você pode estar se perguntando, mas Álvaro, você falou sobre as 3 empresas blindadas do BACE, mas e você? Você investe em alguma dessas empresas? E a resposta é que sim, tá? Eu invisto na realidade em 2 dessas 3 empresas que eu trouxe. Eu invisto no Banco do Brasil e na Klabin, então eu não tenho posição em Santander. E são realmente excelentes empresas, tá? Agora, pessoal, muito cuidado, por quê? Porque esse vídeo ele é informativo. Eu não estou dando uma recomendação para você investir, nunca compre uma ação simplesmente porque o BACE investiu ou porque algum grande influenciador, algum grande investidor investiu naquilo ali. Você não sabe os motivos que ele investiu, o preço que ele pagou, os fundamentos que ele olhou e se ele vender aquela posição, se ele desistir daquele investimento naquela empresa, você também não vai saber. E aí pode carregar um papel, sendo que o investidor já foi embora, e aí você continua com aquilo ali, e aí você não sabe por que tem aquilo na carteira, você tem um investimento porque alguém disse que era bom, porque você viu alguém comprando. Então assim, nunca compre um investimento simplesmente porque alguém te disse que era bom ou porque você viu alguém comprando, tá? Use o ensinamento dele, ele sempre disse que o mais importante não é para copiar a carteira dele. Ele tem um ensinamento que é: compre boas empresas a bons preços de bons setores. E aí você fazendo isso, você consegue ter muito resultado, beleza? Mas não é para investir em ações simplesmente porque o BACE investiu, tá? Muito cuidado com isso, principalmente você que está iniciando agora nos investimentos, tá? Muito cuidado para você não cometer essa falha. Mas e aí, você já tem algumas dessas empresas? Você já tem algumas dessas 3 que eu trouxe? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que queiram investir em ações, que gostem do Luiz BACE ou que tenham curiosidade em saber sobre algumas das grandes posições de investimento do grande Luiz BACE. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.